O som ríspido da vassoura de palha raspando o chão de pedra fria era o único barulho que se ouvia naquela tarde abafada no interior de Minas Gerais. Helena, com suas mãos calejadas e firmes, afastava as teias de aranha de um crucifixo de madeira carcomida, enquanto o suor escorria silencioso por seu rosto de 50 anos. A luz do sol, que já começava a baixar, atravessava os buracos no telhado da velha capela, como se fossem lanças de fogo, iluminando a poeira que dançava no ar. Tudo ali cheirava ao abandono, a mofo e a segredos enterrados. Mas a pergunta que não saía da cabeça de Helena, martelando a cada movimento de seus braços cansados, era uma só. Por que Dona Margarida, a matriarca dos Arantes, uma mulher que tem pavor de poeira e nunca pisa no barro, ordenou que justamente ela fosse limpar aquele antro de ratos depois de 40 anos de portas trancadas? Eu conheço bem aquela região. Trabalhei para os Arantes como contador por quase 30 anos. Vi o império deles crescer, vi as cercas da fazenda Santa Cruz avançarem sobre terras que o mapa não explicava bem. Eu conheço os números que sustentam aquela família, mas os números, meus amigos, nem sempre contam a verdade inteira. Às vezes, a verdade fica escondida onde ninguém quer olhar, em lugares que o medo rotula como instáveis ou perigosos. E Helena, com sua dignidade silenciosa e seu coque de cabelos grisalhos sempre bem apertado, estava prestes a tropeçar no maior erro que os Arantes cometeram em um século. Helena já tinha dedicado 20 anos de sua vida àquela casa grande. Ela era o tipo de pessoa que se torna invisível de tão eficiente. Sabia como o patrão gostava do café, sabia o ponto exato da goma nas camisas de linho e, principalmente, sabia ouvir sem nunca comentar. Mas naquele dia, o castigo parecia desproporcional. Dona Margarida a enviara para uma capela em ruínas nos confins da propriedade, alegando que Helena precisava aprender a ter mais cuidado após um copo de cristal ter se quebrado na cozinha. Era uma humilhação pública, uma tarefa punitiva para mostrar quem mandava. Só que o olhar de Dona Margarida, quando entregou a chave enferrujada, não era de raiva. Era uma vigilância fria, um teste de lealdade que Helena ainda não compreendia. Enquanto arrastava um banco de madeira pesada para limpar o canto do altar, Helena sentiu algo diferente sob seus pés. Uma das lajes de pedra, gasta pelo tempo, não estava firme. O som de algo oco ecoou pela capela vazia. Ela parou, a respiração curta, e olhou para trás, para a porta Yassel, a porta aberta, temendo que algum capanga da fazenda estivesse por perto. Mas o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo canto triste de uma siriema ao longe. Helena se ajoelhou. A dor em seus joelhos, fruto de décadas de serviço pesado, foi ignorada naquele momento. Ela notou um detalhe na borda daquela pedra solta. Um entalhe pequeno, quase imperceptível. Um desenho de uma flor de lis entrelaçada com um ramo de café. O coração dela deu um solavanco tão forte que ela precisou se apoiar na parede descascada. Ela levou a mão ao pescoço e tocou o medalhão de prata velha que sempre carregava por baixo do uniforme. O desenho era idêntico. Era o mesmo símbolo que sua avó, uma mulher que morreu na miséria absoluta em um quartinho de fundos, dizia ser a marca do sangue da família deles. Com a ponta da vassoura, Helena forçou a pedra. O som da pedra raspando na pedra soou como um grito de socorro, e lá embaixo, protegida por décadas de escuridão e esquecimento, estava uma caixa de jacarandá. As ferragens de bronze estavam escuras, quase pretas, mas a madeira ainda brilhava sob a camada de pó. Helena estendeu a mão trêmula. Ela sentia que, ao tocar aquela caixa, estava rompendo um pacto de silêncio que vinha de gerações. Ela abriu a tampa pesada. Não havia ouro ali, nem joias brilhantes. O que os olhos de Helena encontraram foram papéis. Muitos papéis. Maços de documentos amarrados com fitas de couro, alguns com o selo imperial de cera vermelha ainda intacto. No topo de tudo, havia uma carta escrita com uma caligrafia elegante, mas firme, datada de quase 100 anos atrás. Helena não tinha tido muito estudo. A vida no campo não permitia, mas ela sabia ler o suficiente para entender o que estava escrito no topo daquele primeiro documento. Escritura de compra e venda das terras da vertente. E logo abaixo, o nome do comprador, escrito em letras garrafais. Sebastião Ferreira da Silva. Sebastião era o nome de seu bisavô. O mundo pareceu girar ao redor de Helena. Ela se sentou no chão frio da capela, com a caixa no colo, sentindo o peso daquela revelação. Durante toda a sua vida,
Ela ouviu as histórias de que sua família tinha sido expulsa pelo destino, de que a pobreza era uma vontade de Deus que eles deveriam aceitar com resignação. Mas aqueles papéis diziam outra coisa. Eles diziam que Sebastião, um antigo capataz que salvou a vida de um coronel sem herdeiros, tinha recebido aquelas terras como pagamento e gratidão. As terras onde hoje ficava a Fazenda Santa Cruz. As terras onde ela, Helena, limpava o chão por um salário de fome. Eu me lembro de ter visto o nome de Sebastião em alguns livros antigos de contabilidade, mas sempre como um devedor, alguém que tinha perdido tudo para o jogo ou para a bebida, segundo o que os Arantes contavam. Agora, vendo a história pelos olhos de Helena, eu percebo como a mentira foi bem construída. Os Arantes não eram apenas patrões arrogantes, eles eram ladrões de vidas. Eles mantiveram a linhagem de Helena por perto, trabalhando como empregados, não por caridade, mas por vigilância. Era mais seguro ter os verdadeiros donos sob o seu teto, sendo humilhados e mantidos na ignorância, do que deixá-los por aí, onde poderiam fazer perguntas. Helena começou a folhear os outros papéis. Havia mapas desenhados à mão, descrições detalhadas de cada riacho, de cada árvore centenária que ela conhecia tão bem. E havia também documentos mais recentes, falsificações grosseiras que os antepassados dos Arantes tinham feito para sobrepor a escritura original. Era um crime de sangue e papel, cometido no silêncio das noites de lua cheia, enquanto a família de Helena era jogada para fora de suas casas sob a mira de espingardas. De repente, um grito ríspido cortou o ar, vindo de fora da capela. Helena, você ainda está aí dentro, mulher? Já escureceu. Era a voz de Dona Margarida. A voz que Helena obedeceu sem pestanejar por 20 anos. Mas hoje, aquela voz soou diferente. Não era mais a voz da autoridade, era a voz da usurpadora. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Se a patroa entrasse ali e a visse com aquela caixa, ela sabia que não sairia viva daquela fazenda. Os Arantes tinham poder, tinham dinheiro e tinham capangas que não faziam perguntas. Num reflexo de pura sobrevivência, Helena fechou a caixa e a empurrou de volta para o bulbo-buraco sob a laje. Ela encaixou a pedra com pressa, jogou a poeira e as teias de aranha por cima e pegou a vassoura, começando a varrer freneticamente. O coração batia tão forte que ela achava que Dona Margarida conseguiria ouvi-lo assim que cruzasse a porta. Dona Margarida apareceu na entrada da capela, a silhueta emoldurada pela luz fraca do entardecer. Ela segurava um lenço de seda contra o nariz, como se o ar que Helena respirava fosse tóxico. — Que demora é essa? Perguntou a patroa, os olhos correndo por cada canto do lugar. — Terminou a limpeza? Ou vai precisar passar a noite aqui com as assombrações? Helena baixou a cabeça, fazendo o papel da empregada submissa que todos esperavam. — Já terminei, Dona Margarida. Estava apenas guardando os baldes. O lugar estava muito sujo. A senhora sabe como é. Muito tempo fechado. A patroa deu um passo para dentro, os sapatos caros estalando na pedra. Ela caminhou exatamente em direção ao altar. Helena prendeu a respiração. Se a pedra estivesse 1 milímetro fora do lugar, tudo estaria perdido. Dona Margarida parou diante do altar, olhou para o crucifixo que Helena tinha limpado e, por um segundo, pareceu que o tempo tinha parado. Houve um brilho de desconforto, talvez de culpa, no olhar daquela mulher poderosa. — Esse lugar me dá arrepios, disse Dona Margarida, dando as costas e saindo rapidamente. — Tranque tudo e me entregue a chave. E não quero ouvir você falando dessa capela com ninguém na cozinha. Entendeu bem? Isso aqui é um assunto de família. — Assunto de família, pensou Helena, sentindo o peso do medalhão em seu peito. — Sim, Dona Margarida. É um assunto de família. Da minha família. Naquela noite, Helena não conseguiu pregar o olho. Deitada em sua cama estreita no alojamento dos empregados, ela olhava para o teto de telhas aparentes e ouvia o som do vento nas árvores. Ela pensava em sua avó, que morreu pedindo desculpas por não ter nada para deixar aos netos. Pensava em seu pai, que trabalhou até a exaustão nas lavouras de café dos Arantes, acreditando que estava devendo um favor por ter onde morar. A raiva, um sentimento que Helena sempre tentou sufocar para manter a paz, começou a borbulhar dentro dela como lava. Ela percebeu que sua vida inteira tinha sido uma peça de teatro escrita por criminosos. Cada obrigado, patroa, cada cabeça baixa, cada humilhação aceita em silêncio. Tudo era baseado em uma mentira monumental. Mas o que uma mulher sozinha, sem dinheiro e sem aliados, poderia fazer contra os gigantes da região?
Ela sabia que não podia simplesmente levar os papéis à polícia local. O delegado era primo de Dona Margarida. O juiz da cidade frequentava os jantares na Casa Grande. Se ela desse um passo em falso, os documentos seriam queimados e ela desapareceria como tantos outros que tentaram desafiar os poderosos daquelas bandas. Foi então que ela se lembrou de mim, do velho contador que tinha sido afastado da fazenda há alguns anos, vivendo agora em uma casinha humilde na beira da estrada. Ela sabia que eu guardava mágoas dos Arantes, mas será que eu teria coragem de ajudá-la? Será que eu ainda tinha os registros que poderiam confirmar o que estava naquela caixa de jacarandá? Antes de continuar essa história e contar o que Helena decidiu fazer na manhã seguinte, eu queria te pedir uma coisa. Se você já sentiu que o mundo foi injusto com você, ou com alguém que você ama, escreva-se a palavra justiça nos comentários. Histórias como a de Helena mostram que, por mais que a mentira corra rápido, a verdade sempre encontra um caminho para emergir, mesmo que leve 100 anos. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do sol. Ela precisava agir rápido. Enquanto preparava o café da manhã da família Arantes, suas mãos não tremiam mais. Havia uma determinação nova em seu olhar, uma chama que nunca tinha estado lá. Ela observou Dona Margarida descer as escadas, impecável em seu vestido de seda, reclamando do calor e da qualidade do leite. Helena serviu a patroa com a mesma cortesia de sempre, mas por dentro ela estava contando os minutos. Ela ouviu uma conversa entre o patrão, o Dr. Otávio Arantes, e um homem de terno escuro que tinha chegado cedo de Belo Horizonte. Eles falavam sobre a venda da fazenda. Precisamos fechar esse negócio até o final do mês, dizia o doutor. Otávio, a voz carregada de ansiedade. Os investidores estrangeiros não vão esperar para sempre. Com o dinheiro dessa venda, podemos finalmente sair deste fim de mundo e viver na Europa como sempre planejamos. E a documentação, Dr. Otávio? Perguntou o advogado. Está tudo em ordem? O senhor sabe que esses grupos internacionais fazem uma auditoria rigorosa em cada etare. Está tudo perfeito, mentiu o patrão, com uma segurança que gelou o sangue de Helena. As escrituras são centenárias, passadas de pai para filho. Não há 1 centímetro desta terra que não seja legalmente nosso. Helena quase deixou cair a bandeja de prata. Eles iam vender a terra. Se a fazenda fosse vendida para um grupo estrangeiro, a batalha jurídica se tornaria impossível. Ela teria que enfrentar corporações internacionais, advogados de elite e uma burocracia que engoliria sua história em poucos meses. O tempo estava correndo contra ela. Ela precisava pegar aquela caixa, e precisava ser agora. Mas como voltar à capela sem despertar suspeitas? Dona Margarida tinha sido clara. A capela deveria permanecer trancada. Helena sabia que a patroa guardava a chave em um molho que nunca saía de sua vista, preso à cintura ou guardado na gaveta de sua escrivaninha trancada. O risco era imenso. Se fosse pega mexendo nas coisas da patroa, Helena seria demitida por justa causa, ou pior, acusada de roubo e entregue ao delegado. Mas o que ela tinha a perder agora? A sua vida já tinha sido roubada há muito tempo. Enquanto a família se reunia para o almoço, Helena se esgueirou para o andar de cima. O assoalho de madeira rangia sob seus pés, cada barulho parecendo um tiro de canhão em seus ouvidos. Ela chegou à porta do quarto de Dona Margarida. A porta estava entreaberta. O cheiro de perfume caro e alfazema invadiu suas narinas. Ela entrou no quarto, o coração disparado. A escrivaninha de jacarandá, a mesma madeira da caixa, estava lá, imponente no canto do quarto. Helena tentou abrir a gaveta principal. Trancada. Ela começou a procurar desesperadamente por uma chave reserva, mexendo em caixinhas de joias, sob os tapetes, dentro dos vasos de flores. Nada. Foi quando ela ouviu passos subindo a escada. Passos firmes e lentos. Dona Margarida estava vindo para o quarto. Helena olhou ao redor, sem ter para onde fugir. O armário era grande demais para se esconder a tempo. A janela era alta demais. Ela se encolheu atrás de uma cortina de veludo pesado, prendendo a respiração, rezando para que a patroa não notasse sua presença. A porta se abriu completamente. Dona Margarida entrou, reclamando sozinha sobre o calor. Ela caminhou até a da escrivaninha, abriu a bolsa e tirou o molho de chaves. Helena viu, através de uma fresta na cortina, a patroa abrir a gaveta, pegar um frasco de remédio e, por um momento de distração, deixar o molho de chaves sobre o tampo da mesa, enquanto ia até o banheiro do quarto para tomar água. Era a chance. A única chance. Helena saiu de trás da cortina com a leveza de um fantasma. Seus dedos tocaram o metal frio das chaves. Ela identificou a chave da capela.
grande, pesada e enferrujada. Com uma agilidade que nem ela sabia que possuía, ela desencaixou a chave do anel de metal e a substituiu por uma chave velha e parecida que ela carregava no bolso, de um antigo armário da despensa que já não existia mais. Ela voltou para trás da cortina segundos antes de Dona Margarida sair do banheiro. A patroa pegou o molho de chaves, guardou-o na bolsa sem olhar e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Helena desabou no chão, as pernas trêmulas. Ela tinha a chave. Mas o mais difícil ainda estava por vir. Ela precisava atravessar o pátio da fazenda, vigiado pelos cães e pelos capangas, chegar à capela, recuperar a caixa e escondê-la em um lugar seguro fora da propriedade. E ela teria que fazer tudo isso sob a luz do dia, enquanto todos esperavam que ela estivesse na cozinha lavando a louça do almoço. O que Helena não sabia é que, enquanto ela planejava sua fuga, um dos capangas de confiança do Dr. Otávio, um homem chamado Juca, estava de olho nela. Juca tinha notado o comportamento estranho de Helena desde o dia anterior e tinha ordens expressas para reportar qualquer anomalia envolvendo a empregada antiga. A batalha pela fazenda Santa Cruz estava apenas começando e o destino de Helena estava pendurado por um fio de coragem e uma caixa de madeira escondida sob o altar. Mas a verdade, uma vez liberta, é como um rio em época de cheia. Nada consegue segurar a sua força. Helena saiu do quarto, desceu as escadas de serviço e voltou para a cozinha. Ela sabia que as próximas horas decidiriam não apenas o seu futuro, mas a honra de todos os que vieram antes dela. Ela olhou para suas mãos calejadas e sorriu pela primeira vez em muitos anos. Aquelas mãos, que tanto limparam a sujeira dos outros, estavam prontas para limpar a maior mancha da história daquela terra. Mas será que ela conseguiria chegar à capela sem ser vista? E o que Juca faria se a encontrasse com a caixa nas mãos? O perigo era real, e o tempo estava se esgotando. Continua! Só que o silêncio daquela casa grande tinha olhos, e Helena sabia disso. Enquanto ela secava as louças de porcelana com movimentos mecânicos, sentia um peso nas costas que não vinha do cansaço. Juca, o capanga que era a sombra do Dr. Otávio, estava encostado no batente da porta da cozinha, mascando um pedaço de fumo e observando cada gesto dela. Ele não disse uma palavra, mas o jeito que ele apertava os olhos fazia Helena sentir como se estivesse nua, com o segredo da chave queimando no bolso do seu avental. A patroa disse que você quebrou um cristal hoje cedo, Helena. Juca soltou a frase com uma voz arrastada, quase um rosnado. Ela tá nervosa. E quando ela tá nervosa, o Dr. Otávio também fica. É melhor você não dar mais motivo para falatório, foi, ouviu? Helena apenas assentiu, sem levantar o olhar. Ela conhecia o tipo de Juca. Homens como ele não serviam aos patrões por lealdade, mas por uma mistura de medo e ganância. Se ele suspeitasse que ela tinha algo que valia mais do que o salário de uma vida inteira, ele a esmagaria sem pensar duas vezes. Naquela tarde, o tempo parecia não passar. Cada badalada do relógio de carrilhão na sala de jantar era como um martelo batendo em sua cabeça. Ela precisava esperar a noite cair e a casa silenciar. O plano era arriscado. Sair pelos fundos, atravessar o pomar e seguir pela trilha que levava à capela. Mas o problema era que na fazenda Santa Cruz, a noite nunca era totalmente escura. Havia refletores perto das cocheiras e os cães de guarda ficavam soltos. Quando o relógio marcou 11 horas e as luzes do andar de cima finalmente se apagaram, Helena calçou seus sapatos de borracha, aqueles que não faziam barulho no assoalho. Ela não levou nada, apenas uma lanterna velha e um saco de estopa. Ao cruzar o pátio, o cheiro do mato molhado pelo orvalho parecia mais forte. O som dos grilos era ensurdecedor, o que, para ela, era uma bênção. Qualquer outro barulho que ela fizesse seria abafado. A trilha para a capela era íngreme e cheia de raízes traiçoeiras. Helena caminhava com a memória do corpo, lembrando-se de cada curva que fazia quando era criança e brincava escondida por ali, antes de saber que o chão que pisava tinha sido roubado de seu sangue. Quando chegou diante da ruína, a lua cheia iluminava as paredes descascadas, dando ao lugar um aspecto fantasmagórico. Ela inseriu a chave na fechadura pesada. O metal rangeu, um som que pareceu ecoar por toda a fazenda. Helena parou, o coração na boca, esperando para ver se alguém apareceria. Nada. Apenas o vento assobiando entre as telhas quebradas. Ela entrou, foi direto ao altar e, com um esforço que fez seus músculos gritarem, removeu a laje. Lá estava ela, a caixa de jacarandá. Ao retirá-la do buraco, Helena sentiu que estava carregando o peso de todos os seus antepassados.
Ela não abriu a caixa ali. Não havia tempo. Envolveu-a no saco de estopa e saiu da capela, trancando a porta novamente. Mas ao se virar para voltar, ela viu algo que a fez paralisar. Lá embaixo, na direção da casa grande, uma lanterna se acendeu. E não era uma lanterna qualquer. Era o foco forte de um caçador, movendo-se rapidamente pela trilha, subindo em sua direção. Juca! Sussurrou ela para si mesma, o pavor tomando conta de seus sentidos. Ele tinha esperado. Ele tinha visto ela sair. Helena sabia que não podia voltar pela trilha principal. Se fizesse isso, daria de cara com o capanga. A única opção era descer pelo mato fechado, em direção à estrada de terra que cortava os limites da fazenda. Era um caminho perigoso, cheio de espinhos e possivelmente cobras, mas era sua única chance de salvar a verdade. Ela abraçou a caixa contra o peito e mergulhou na mata. Os galhos cortavam seus braços, o saco de estopa prendia nos arbustos, mas ela não parava. Ela ouvia os gritos de Juca lá atrás, chamando seu nome com uma voz que não prometia nada além de violência. Helena! Aparece, sua velha maluca! Eu sei que você está com alguma coisa! Ela correu até seus pulmões arderem, quando finalmente alcançou a cerca de arame farpado, que delimitava a propriedade. Ela passou por baixo, rasgando-lhe o uniforme de serviço. Ela estava fora das terras dos Arantes, mas ainda não estava segura. Ela precisava de alguém que soubesse ler não apenas os papéis, mas a maldade que estava por trás deles. E foi assim que, por volta das 2 da manhã, eu ouvi batidas desesperadas na porta da minha casinha. Quando abri, encontrei Helena, a mulher que eu via todos os dias na fazenda, sempre impecável e silenciosa, coberta de lama, com as roupas rasgadas e os olhos transbordando uma mistura de terror e triunfo. Seu Francisco, ela ofegou, estendendo o embrulho de estopa. O senhor é o único que sobrou que conhece a escrita deles. O senhor precisa me dizer se o que está aqui dentro é o que eu acho que é. Eu a fiz entrar, preparei um café forte e, com as mãos também trêmulas, coloquei a caixa sobre a minha mesa de jantar. Eu sabia o que era aquela caixa. Eu tinha ouvido rumores sobre ela nos meus primeiros anos como contador, histórias que os antigos contavam em voz baixa antes de serem silenciados pelo Dr. Otávio Pai. Ao abrir a tampa e começar a examinar os documentos, senti um calafrio que não vinha do sereno da noite. Helena estava certa. Cada papel ali era uma prova de um crime que durava décadas. Mas havia um detalhe que ela ainda não tinha percebido, algo que tornava aquela situação muito mais urgente. Helena, eu disse, olhando-a nos olhos enquanto ela bebia o café com as mãos ainda sujas de terra da capela. Esses documentos são originais e têm o selo do Império. Eles anulam qualquer venda que os Arantes tentarem fazer. Mas tem um problema. O Dr. Otávio já sabe que esses papéis existem. Ele não está vendendo a fazenda apenas por dinheiro. Ele está vendendo porque sabe que a fraude está prestes a ser descoberta por uma auditoria do governo que vai passar por aqui no mês que vem. Helena se inclinou para frente, a chama da lamparina refletida em suas pupilas. Então eles estão fugindo, disse ela, a voz agora fria e cortante como aço. Estão fugindo com o seu patrimônio, Helena. E se eles assinarem esse contrato de venda amanhã à noite, como está planejado, o dinheiro vai para contas no exterior e você nunca mais vai ver a cor dessa justiça. O silêncio caiu sobre a sala. Helena olhou para a caixa e depois para as próprias mãos. Ela não parecia mais a empregada que servia café com a cabeça baixa. Ela parecia uma rainha que acabara de descobrir que seu reino tinha sido usurpado. Amanhã à noite tem o jantar de assinatura, não tem? Perguntou ela. Tem. Vai vir gente importante de fora. Advogados, investidores, até o prefeito vai estar lá. Helena se levantou. Ela ajeitou o que restava de seu cabelo grisalho e limpou o rosto com o pano de prato que eu lhe dei. Então eu vou voltar para a fazenda, disse ela com uma calma que me assustou. Você ficou louca, Helena? O Juca está te caçando. Se você pisar lá, eles te matam. Eles não vão me matar enquanto não souberem onde está essa caixa. E eles vão achar que eu escondi ela em algum lugar na mata. Eu vou voltar. Vou pedir perdão. Vou dizer que tive um surto e que não lembro de nada. Vou deixar eles acharem que ganharam. E por que fazer isso? Perguntei sem entender o plano dela. Porque eu quero ver a cara da dona Margarida quando eu entrar naquela sala de jantar. Não com uma bandeja de café, mas com a sentença de morte do império dela. Eu preciso de 24 horas, seu Francisco. O senhor consegue autenticar esses papéis e conseguir um advogado que não seja comprado por eles nesse tempo? Eu olhei para aquela mulher e vi uma força que eu nunca tinha visto em nenhum dos coronéis,
que serviu durante toda a minha vida. Helena estava disposta a colocar a própria vida em risco para que a verdade não fosse enterrada de novo. Eu conheço um homem, respondi. Um advogado que perdeu o pai para os capangas do Dr. Otávio há 10 anos. Ele mora na cidade vizinha e tem esperado por uma chance dessas a vida inteira. Então vá atrás dele, ordenou Helena. Eu volto para a Toca do Lobo. E amanhã, quando o relógio da sala marcar 8 horas, o senhor e esse advogado entrem pelos fundos. A porta da cozinha vai estar aberta. Antes de sair, ela tocou o medalhão de prata no pescoço e sussurrou algo que eu não conseguia ouvir. Depois, desapareceu na escuridão da estrada, voltando para o lugar onde tinha sido escravizada, mas agora levando consigo a arma que destruiria seus opressores. Só que havia algo que nem Helena, nem eu, prevíamos. Juca não estava apenas procurando por ela na mata. Ele tinha encontrado algo na capela que Helena, na pressa, deixou cair. Um detalhe pequeno, mas que contava exatamente para onde ela tinha ido. Continua. Mal o sol apontou no horizonte, tingindo o céu de um laranja carregado. Helena já estava cruzando o portão lateral da sede. Ela caminhava devagar, arrastando os pés, com o cabelo desgrenhado e o olhar perdido, encenando perfeitamente o papel de uma mulher que tinha perdido o juízo durante a noite. Mas por dentro, cada fibra do seu corpo estava em alerta. Ela sabia que, ao cruzar aquele portal, estava entrando na jaula dos leões sem nenhuma proteção, a não ser a sua própria astúcia. Juca estava lá, exatamente onde ela previu. Ele não estava mais encostado no batente. Ele estava no meio do caminho, com as mãos na cintura e uma expressão de quem tinha acabado de capturar uma presa. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão direita. Na palma repousava um pedaço de tecido azul claro, sujo de teia de aranha e pó de pedra. Era o pedaço do uniforme que Helena tinha deixado para trás, preso na laje do altar. Onde você estava, Helena? A voz dele era um sussurro perigoso. Eu te procurei na mata a noite toda, e achei isso aqui lá na capela. O que você foi fazer lá depois de trancada? Helena parou e começou a rir. Não era uma risada de alegria, mas aquele riso seco, de quem parece ter perdido o contato com a realidade. Ela olhou para Juca com os olhos arregalados, fingindo um pavor que, em parte, era real. As vozes, Juca, as vozes não me deixavam dormir, ela exclamou, começando a tremer. Minha avó estava lá me chamando. Eu fui abrir a porta, mas as sombras me cercaram. Eu corri, Juca. Corri tanto que nem sei onde passei a noite. Me perdoa, pelo amor de Deus, não conta pra patroa. Juca estreitou os olhos, tentando ler a verdade naquele rosto cansado. Ele era um homem bruto, afeito a lidar com gado e força física, e a aparente loucura de Helena o deixou desconfortável. Antes que ele pudesse interrogá-la mais, a porta da cozinha se abriu e Dona Margarida apareceu, já impecável em seu robe de seda, mas com olheiras profundas de quem também não tinha dormido. Mas o que é essa gritaria logo cedo? Ela disparou, olhando para Helena com nojo. Olhe o seu estado, mulher. Você está imunda. Juca, o que significa isso? Achei ela chegando agora, dona. Diz que ficou doida e passou a noite no mato. E achei esse pano na capela. Margarida caminhou até Helena e, sem aviso, desferiu um tapa estalado no rosto da empregada. Helena não reagiu. Deixou a cabeça pender para o lado, sentindo o ardor na pele como um selo de que seu plano estava funcionando. Escute bem, sua idiota, sibilou a patroa. Hoje é o dia mais importante desta família. Temos um jantar para 12 pessoas. Se você abrir essa boca para falar de assombração, ou se der mais um passo fora desta cozinha, eu mando o Juca te jogar no fundo do rio com uma pedra no pescoço. Agora entre, tome um banho de mangueira e vá preparar os assados. Se o jantar não estiver perfeito, você não chega viva ao amanhecer. Helena assentiu, choramingando de mentira, e entrou na cozinha. Enquanto a água fria batia em seu corpo nos fundos da casa, ela sorria. Dona Margarida, em sua arrogância cega, achava que o medo era a única coisa que movia Helena. Ela não percebia que o medo tinha sido substituído por algo muito mais poderoso: a sede de justiça. Enquanto isso, na cidade vizinha, seu Francisco já estava batendo na porta do Dr. Marcos, o advogado que tinha contas a acertar com os Arantes. O relógio estava correndo. Helena tinha 12 horas para preparar o banquete que seria, na verdade, a última ceia daqueles que lhe roubaram tudo. Mas Juca ainda tinha seu pedaço de pano no bolso, e algo na história da loucura de Helena não descia pela sua garganta. Ele decidiu que, naquele dia, não tiraria os olhos da cozinha nem por um segundo. Continua. O dia passou como se o ar tivesse virado chumbo na fazenda Santa Cruz. Na cozinha,
O calor dos fogões a lenha se misturava à tensão que Helena carregava no peito. Ela preparava o lombo assado, o tutu de feijão e a couve fininha com uma precisão quase assustadora. Juca não arredou o pé. Ele ficou sentado num banco de madeira, limpando as unhas com um canivete, os olhos sempre voltando para Helena. Ele sabia que algo estava fora do lugar, mas o silêncio dela o confundia. Helena não falava, não chorava, apenas cozinhava, como se cada tempero fosse parte de uma promessa antiga. Lá fora, os carros de luxo começaram a chegar. O som dos pneus no cascalho anunciava que o destino estava batendo à porta. O prefeito, os investidores estrangeiros com seus ternos caros e o advogado da capital entraram na casa grande entre risos e apertos de mão. No escritório, o Dr. Otávio já deixava as canetas prontas sobre a mesa de mogno. Para eles, aquela era apenas a noite em que ficariam ainda mais ricos. Para Helena, era a noite da colheita. Enquanto isso, eu e o Dr. Marcos estávamos parados na estrada de terra, a poucos metros da entrada dos fundos. O advogado segurava a pasta de couro como se fosse um escudo. Nós víamos as luzes da mansão brilhando ao longe, um palácio construído sobre mentiras. O relógio de pulso do Dr. Marcos marcava 7h45. Tem certeza de que ela vai abrir a porta? Ele perguntou a voz baixa. Helena nunca falhou com uma obrigação na vida, respondi. E hoje é a obrigação mais importante dela. Dentro da casa, o jantar foi servido. Os elogios à comida ecoavam pelo corredor. Mas Helena não estava lá para ouvir. Ela esperava o sinal. Quando o relógio de carrilhão da sala deu a primeira badalada das 8h, ela largou o pano de prato, respirou fundo e caminhou até a porta da cozinha. Juca se levantou num pulo, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Helena abriu a porta de uma vez. A escuridão da noite revelou nossas silhuetas. O plano estava em marcha, e não havia mais volta. Continua. Juca não teve tempo de reagir. Quando ele levou a mão à cintura, o Dr. Marcos deu um passo à frente com uma autoridade que o capanga nunca tinha visto em ninguém que não tivesse o sobrenome Arantes. Mas foi Helena quem deu a ordem final. Com um gesto firme, ela pegou a pasta de couro das mãos do advogado. Ela não tremia. O medo que a acompanhou por 20 anos tinha se transformado em um gelo cortante na alma. Fique parado, Juca, disse ela, a voz baixa e absoluta. Sua patroa está esperando o café, e eu vou levar algo que ela não vai conseguir engolir. Nós a seguimos pelo corredor escuro que ligava a cozinha à sala de jantar. O som das risadas e o tilintar dos talheres ficavam mais altos a cada passo. Era um contraste brutal. De um lado, a opulência dos ladrões celebrando o roubo final. Do outro, uma mulher invisível carregando o destino de uma linhagem nas mãos. Quando chegamos à porta dupla de carvalho, Helena parou por um segundo. Ela ajeitou o avental rasgado, limpou uma mancha de fuligem do rosto e respirou fundo.